Ser enviado ao presídio central de Gitarama, localizado na Ruanda, equivale a uma sentença de morte em termos práticos. A gravidade da situação fica evidente quando consideramos que o número de presos ali supera em 17 vezes a capacidade máxima do presídio, que foi projetado para abrigar um máximo de 400 prisioneiros. No entanto, atualmente esse estabelecimento prisional acomoda quase 7.000 homens, criando uma superlotação extrema. Essa superpopulação leva a uma situação desesperadora, em que não há espaço suficiente nem comida para todos os detentos. Como resultado, os presos recém-chegados muitas vezes se encontram em uma luta pela sobrevivência, onde acabam sendo explorados e servidos como prato principal, em situações que poderiam ser descritas como verdadeiros banquetes, onde o canibalismo ocorre como uma tentativa extrema de saciar a fome. A prisão está situada ao sul da cidade de Gitarama, no distrito de Ruanda, uma área remota que é um terreno cercado por um muro. Embora o muro não seja muito alto à primeira vista, a fuga não é uma opção realista, pois os arredores estão repletos de minas terrestres artesanais. Tentar atravessar o campo é um risco constante de pisar em uma dessas minas, carregadas com fragmentos de metal e vidro moído, resultando em mutilações graves. Aqueles que por acidente pisam em uma mina têm que retornar à prisão por conta própria, pois não há assistência disponível. A ausência de um mapa atualizado com a localização das minas torna a área praticamente intransitável para qualquer pessoa em sã consciência. O perigo constante representa um obstáculo adicional e desencorajador para qualquer tentativa de fuga, fazendo com que essa prisão seja verdadeiramente um lugar de pesadelo e desespero. Os prisioneiros enfrentam uma terrível luta pela sobrevivência dentro desta prisão. A maioria deles não sobrevive por mais do que 8 meses após serem confinados. Surpreendentemente, 8 deles perdem a vida antes mesmo de completar 5 meses de sua sentença. Essa situação insustentável é exacerbada pelas condições precárias em que vivem. Os sobreviventes sofrem especialmente com as condições dos seus pés, uma vez que a maioria é forçada a permanecer descalça devido ao estado insalubre do piso. Muitos prisioneiros sofreram amputações traumáticas de dedos, pés ou até mesmo pernas como resultado das condições adversas. Em raras ocasiões, alguns prisioneiros têm a sorte de encontrar espaço nos chamados dormitórios, onde podem, eventualmente, deitar e tentar dormir. No entanto, a superlotação é tão extrema que mesmo as latrinas estão constantemente lotadas, e nem mesmo os guardas se aventuram nessa área. As condições de vida são tão desumanas que provisões de água e alimentos são entregues apenas uma vez por semana. E quando esses recursos se esgotam, os próprios prisioneiros se veem obrigados a distribuí-los entre si. O cenário é agravado pela presença de lixo, inúmeros confrontos e até mesmo cadáveres deixados no mesmo acesso da prisão, na esperança de que sejam recolhidos por autoridades religiosas. No entanto, a realidade é que não há pessoal suficiente para fornecer o tratamento adequado a essas situações. Surpreendentemente, a prisão nunca testemunhou rebeliões que exigissem a intervenção da polícia ou das autoridades prisionais. Os prisioneiros são, de alguma forma, responsáveis por sua própria autogestão, embora permaneça um mistério como eles se organizam. Vale ressaltar que a maioria dos detentos nesse estabelecimento cumpre pena perpétua e são considerados criminosos de alta periculosidade. Embora os detalhes específicos sobre esses criminosos não possam ser mencionados devido às restrições na divulgação de informações no YouTube. Para agravar ainda mais os horrores desse local, observadores internacionais têm relatado que o ambiente é impregnado por um fumo que se espalha pelo complexo, misturando-se com outros odores indescritíveis. É importante destacar que os prisioneiros têm direito a apenas uma refeição por dia, e essa situação desencadeia uma luta diária pela sobrevivência entre eles. Os detentos mais fortes acabam controlando a distribuição de alimentos, enquanto os mais fracos não recebem absolutamente nada para saciar sua fome. Diante do total desespero gerado pela escassez de comida, alguns prisioneiros se veem obrigados a recorrer ao canibalismo, uma prática extrema que é conhecida tanto pelos guardas quanto pelas autoridades da prisão. Os detentos estabelecem uma espécie de hierarquia interna na qual as vítimas são deliberadamente escolhidas para esse terrível fim. Essa realidade chocante já foi denunciada inúmeras vezes por organizações internacionais de direitos humanos.
mas até o momento, poucas melhorias foram alcançadas. A única melhoria registrada no Presídio Central de Gitarama desde que instituições humanitárias pressionaram por sua interdição foi a permissão para entregar um carregamento de cobertores da Cruz Vermelha para os condenados. No entanto, essa melhoria é inadequada diante das condições extremas enfrentadas pelos prisioneiros. Mesmo com as pressões contínuas das instituições internacionais, a prisão continua a receber novos prisioneiros e, infelizmente, parece que essa situação persistirá por um longo período.